bem-vindos mais uma vez, Conversas de Ribatejo na sua companhia, RCA Ribatejo 64 FM, Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiro, estão de novo à conversa para estas Conversas de Ribatejo, que nesta semana, meados de semana, teve alguns e bastantes informações sobre a política partidária no Conselho de Santarém, sobretudo, em que, por via do Partido Social Democrata, teve até intervenção do seu maior elemento, Pedro Passos Coelho. Carlos Rodrigues, toca-lhe a si estas situações em que hoje é o programa dedicado a listas, candidaturas e programas. Olha, em primeiro lugar, cumprimentar os meus companheiros e os ouvintes da RCA Ribatejo, só que a mim não me toca nada, que eu sou militante do partido, não me toca nada. Não, estava no sentido de dizer que, enfim, a área que teve hoje... A única coisa, já agora, a única coisa que eu lhe posso transmitir, e devo transmitir, é o seguinte: é do conhecimento público que foi assumido um acordo entre a Comissão Política Nacional, a Comissão Política Conselhia e, naturalmente, o agrimã do Sr. Primeiro-Ministro e dos responsáveis das candidaturas. O Sr. Primeiro-Ministro também já dá... O António Costa também já é responsável pelas candidaturas do Presidente de Santarém. É para ter razão, eu peço imensa desculpa. Eu já estou a pensar como... Não é nada disso. É por causa daquela pino na lapela que continua a pensar. Eu ainda não me recompus terem tirado o governo de pronto, afinal não é só o Passos Coelho que eu também, eu peço imensa desculpa. Correção feita, portanto, Pedro Passos Coelho foi levado a intervir. As pessoas responsáveis do partido, não sei se foi o Dr. Passos Coelho, penso que sim, ou se o responsável pela candidatura, e o que eu acho que é lamentável disto tudo é quando se assume um compromisso e a dada altura se nega o próprio compromisso. E o que é lamentável, repito, é que os meus companheiros de Santarém que assinaram e subscreveram, nomeadamente o candidato à Câmara de Santarém, ter recusado o compromisso que assinou. E isso é a minha grande crítica que eu faço, porque ninguém o obrigou, nem ninguém apontou uma pistola. Ora, isso para mim é que é extremamente negativo. Então, aí já temos matéria. Para os nossos ouvintes ficarem a saber, houve em tempos compromissos entre quem e quem? Houve compromissos, como eu disse, entre a Comissão Política Conselhia, os responsáveis nacionais, nomeadamente a coordenação e os coordenadores das campanhas autárquicas ao nível nacional. E com o PSD de Santarém? Com o compromisso com a agrimã da Comissão Política Conselhia e, naturalmente, com a agrimã do autarca e dos autarcas candidatos à Câmara. Neste caso, o Ricardo Gonçalves. Exatamente. Entretanto, ele, segundo eu li o documento, ele foi para as televisões, foi comentar e disse que não queria ir, estava zangadinho. Pronto. Não queria ir. O Ricardo Gonçalves. Exatamente. Aliás, ele devia ter dito, se me permitem, na altura própria, antes de fazer o acordo, disse: eu faço a lista como eu quero e me apetece, se não for assim vou-me embora. E ele não devia ter, ia-se embora mesmo. Quer dizer, é só a minha dúvida, é que ele não se foi embora. Mas isso é sempre problemático. Assim confirma-se um pouco aquilo que foi, ao longo deste tempo, o senhor foi dizendo aqui que aquela lista inicial não iria acontecer. Cumpriu-se esse desidrato. Porque eu sabia que era assim. Quer dizer, o senhor já imaginava que isto não ia acontecer. E nunca tive com o Zandinga. Não teve. Sabia à partida, por princípios, de que aquelas listas não se davam. Porque já tinha acontecido em 2003. Problemas idênticos, em 2013, exatamente. 13, e sabia que não tinham desenvolvido aquilo que estava acordado, repetiu-se a cena. Mas desta vez com mais, digamos, uma cena, enfim, com mais episódios, não? Lamentável, naturalmente, para quem não cumpriu com os acordos. Neste caso, o que é que estava agora em causa? Ricardo Gonçalves não cumpriu, em que situação? O problema, eu acho que o problema já agora, para entrarmos num assunto que seja importante, isto tem fé diverso, não interessa muito, mas para entrar naquilo que é essencial, e realmente o que vamos aqui falar hoje tem a ver com os programas e as candidaturas. O Rui Barreiro foi que regimentou este tema hoje para isto, e o que está em causa neste momento é o seguinte, e já agora se me permita, tenho dito isso várias vezes, é que os partidos, antes de nomearem as vedetas para as candidaturas, deviam fazer ao contrário. Primeiro
discutiam o que é que se ia fazer e depois onde é que estavam os tratoristas para semear o milho e as variedades que entendem, fazem ao contrário. Primeiro vão buscar os atores e depois é que fazem as propostas. Por vezes, e naturalmente, esses atores não têm condições nem conhecimentos para levar essas propostas por dentro. E isto é que é, a partir do princípio negativo, que nomeadamente aconteceu do PSD e julgo que acontece também noutros partidos. Exatamente. Eu alargava também para o José o que se percebe daquilo que vem a público durante desta fim da semana é que, como o Carlos acabou de dizer... Mas agora digo uma coisa, mas eu fico muito satisfeito, como social-democrata, que toda a gente se preocupe os outros partidos. Mas o que infelizmente não acontece é que os eleitores, a grande maioria, se me permitem o termo, não ligam, então são perfeitos por isso, não ligam a pedaço nenhum esses factos, que era fundamental ligar e a perceberem essas situações. Que é que o senhor diz em relação à sociedade civil que está um pouco aliada completamente aliada, nomeadamente as últimas eleições, se recordam que em Santarém e em média nacional, mais 50 e tal % não votou. Isso é que é lamentável. Depois há as outras pessoas que votam naquilo do Sporting, do Benfica e na Académica, no clubismo, o que é lamentável. E então, com esta democracia, com este tipo de votantes e de interessados e desta envolvência, nunca mais vamos a lado nenhum. Retomando, estava eu a colocar ao José Marcelino a possibilidade da sua opinião sobre aquilo que se foi sabendo neste final da semana em relação a esta falta de compromisso, como aqui agora foi dito, de Ricardo Gonçalves em relação à Comissão Política Nacional e à Conselhia de Santarém, mas que, entretanto, já chegou a bom porto, porque se a lista ou os nomes que estavam indicados na lista inicialmente não foram para a frente, o que é facto é que hoje, no final da semana, já há uma lista constituída do PSD, candidatura à já chegou ao Porto no papel, mas depois agora no terreno, como eles não se podem uns com os outros, porque uns vão para a Assembleia Municipal, outros vão para a Câmara e outros vão misturados, nunca mais ninguém se entende. Vocês me entenderam ou não? É o seu prognóstico. É o meu prognóstico. José Marcelino. Eu acho de facto que o Carlos Rodrigues tem alguma razão e tem vindo a ter razão quando não dizia... Não que é uma razão da minha direita, não. Quando dizia que aquela lista inicial não iria acontecer. E de facto não tinha muitas hipóteses para acontecer, não era preciso... Mas porquê? Nem era preciso ser... Por causa de incompatibilidades pessoais? Havia, por várias razões. Primeira razão é que era notória a incompatibilidade entre o atual Presidente da Câmara e a Conselhia do PSD de Santarém, nomeadamente entre o Presidente da Conselhia, que ainda por cima foi colocado na lista em segundo lugar. Tanto quando se percebe à primeira vista, e se o PSD ganhar as eleições, o segundo elemento da lista, que supostamente tudo indicaria deveria ser o vice-presidente da Câmara, seguramente não tomaria posse como vereador, nem como, portanto, candidato a vice-presidente. Naturalmente a vice-presidência é a nomeação do presidente e vamos lá ver, e não se sabe se ele o nomearia. Mas de qualquer maneira não parecia que isso fosse possível. Depois a própria composição digamos, do candidato à Assembleia Municipal, que agora é o segundo da lista da Assembleia, da Câmara, digamos que ficamos um bocado na mesma se acontecer uma vitória do PSD na Câmara. Portanto, porque, como sabemos, o candidato em segundo lugar na lista é deputado na Assembleia da República e não me parece que ele, para já, não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não pode ser deputado na Assembleia da República e vereador a tempo inteiro ou meio tempo na Câmara de Santarém. Legalmente isso não é possível? Não, as pessoas não se podem multiplicar, quer dizer, ele não pode estar ao mesmo tempo... Legalmente é possível. Legalmente é possível ser vereador, mas não a tempo inteiro. Não a tempo inteiro, pois. Meio tempo. Não é meio tempo, ele pode ser vereador apenas sem pelouros, não pode estar nem a meio tempo, nem a tempo inteiro. Porque então já é um cenário que se coloca para o eleitorado poder ajuizar. Esse é o cenário que se coloca para o eleitorado que está, de facto, a ter que votar. E não concordo.
concordando com aquilo que era o prognóstico do Carlos Rodrigues, não concordo com o segundo prognóstico dele, porque quando ele diz que as pessoas não ligam nenhuma a isso, as pessoas ligam efetivamente a isso. Algumas pessoas, não, mas uma esmagadora maioria dos eleitores não 50%, percebe. 50%. Não estão muito preocupados. Não, esses já não estavam. Esses já estão, enfim, esses já não votam, quer haja acordos, quer não haja acordos, esses já não querem votar mesmo. Portanto, por culpa de muitas situações que os políticos têm vindo idênticas a estas Exato. ao longo dos anos portanto, a protagonizar. E, portanto, aqueles que ainda se interessam pela vida política do seu concelho e, naturalmente, pelo Concelho de Santarém, seguramente vão ter uma leitura deste folhetim que pode seguramente trazer alguns dissabores ao PSD. Vamos lá ver, as pessoas não podem ter uma leitura de responsabilidade quando as coisas são feitas com irresponsabilidade. E aqui, eu, muito honestamente, acho que quando se está a tentar, quando se está a trabalhar uma coisa com irresponsabilidade, não se pode pedir aos outros que sejam responsáveis pela nossa irresponsabilidade. E, portanto, eu penso que o PSD vai ser penalizado neste ato eleitoral por estas trincas todas e por esta situação que aconteceu no Concelho de Santarém. Portanto, naturalmente que isso terá que ter um resultado final, que no dia 1 de outubro, à noite, nós aqui estaremos para verificar quais foram os resultados destas e de outras trincas que aconteceram ou que estão a acontecer no Concelho de Santarém. Mas pode ser o caso que dizia o Carlos de as pessoas não ligarem muito a essa situação. Ligam. Eu acho que no sim. sentido de que querem resultados e não querem saber. Eu acho que sim. Eu acho que há pessoas que não. Nem resultados há, quer dizer, se houvesse resultados, mas é que nem resultados há. Portanto, quer dizer. O Rui Barreiro está todo contente, dá-lhe pouco jeito a isto. Não, eu gosto de ter adversários à altura. Exatamente. Gente que se comporte como deve ser. E aquilo que aconteceu não foi nada disso. Aliás, foi uma encenação barata, desvirtuando até e pondo ainda mais na rua da amargura aos partidos políticos que são pilares da democracia e com este tipo de comportamentos as pessoas não ficam nada satisfeitas por perceberem que nos partidos acontecem estas coisas. Já falámos nisso aqui. Mas o que está em causa, eu como cheguei atrasado, mas fez bem. O que está em causa aqui é preciso termos essa noção. O que está em causa é nós percebermos que, de facto, houve um compromisso assinado e estabelecido há vários meses atrás entre a estrutura do PSD e o atual Presidente da Câmara de Santarém. E falta de compromisso, já e, portanto, esse compromisso foi assumido. Se na altura havia discordância, alguém com coragem, ou como se diz em linguagem popular, e nós não podemos utilizar aqui este termo na rádio, se alguém com tomates, o que tinha que fazer era dizer que discordava e que, na sua opinião, não era assim que ele via a constituição da lista para a Câmara e que ele, enquanto candidato e enquanto Presidente de Câmara, queria escolher a lista como quisesse. Isso era o que ele devia ter feito. Mas nessa altura aceitou e subscreveu um acordo. Ao aceitar e subscrever um acordo, o que uma pessoa de bem faz é cumprir os acordos que aceita. Não é depois influenciado eventualmente por outros alter egos, por outras pessoas que, enfim, afinal não estavam presentes nessa reunião, mas discordaram da estratégia, depois vir a mudar. Além disso, passados este tempo todo, a estratégia do atual Presidente de Câmara foi deixar passar o tempo de forma a que chegasse a uma altura em que a estrutura do PSD já não tivesse alternativas e, portanto, tivesse que aceitar. É bom lembrar que as listas têm que ser apresentadas até dia 8 de agosto. Eu, por acaso... Acabar esta ideia. Deixa-me só acabar a ideia. Depois estou disponível para a contestação e, eventualmente, para... Eu gosto de falar nisto. E se fizer uma estratégia, estás a dizer que havia uma estratégia por detrás? Não, claro, é o que eu posso retirar daquilo que aconteceu, da comunicação, daquilo que veio a lume e depois desapareceu. Portanto, para mim, é claramente uma estratégia que era dizer assim, sim senhora, eu aceito agora, mas depois, como vou negociar mesmo em cima da entrega das listas, houve até uma recolha de assinaturas junto dos autarcas de freguesia.
E isto comprova, digamos, que a estratégia, que de alguma forma subscreveram um documento a dizer que só seriam candidatos se o candidato fosse o atual Presidente da Câmara. Portanto, a estratégia existia. Essa estratégia existia. E, portanto, ao existir, essa estratégia está demonstrada. Mas então, dizia eu, ao aproximar-se a data da entrega das listas, estamos a uma semana, grosso modo, da entrega das listas no Tribunal, haveria muito poucas hipóteses de o PSD ter outro candidato. Portanto, estava obrigado a que o candidato Era fosse, a técnica do facto consumado. Exatamente, fosse o Ricardo Gonçalves. E, portanto, ele aí exigiria, não, mas eu sou um candidato, mas tenho que ter aqueles que eu quero. Portanto, vocês ou querem ou ficam sem candidato. Mas aí a Conselhia disse... Aí a Conselhia, e bem, na minha opinião, e bem, face àquilo que tinha sido o acordo estabelecido há 4 meses atrás, a Conselhia apresentou-lhe uma resposta para a qual o Ricardo Gonçalves não estava preparado, que era dizer, não quer ser candidato, não há problema nenhum, nós temos um candidato alternativo do PSD que já está validado por todas as estruturas locais e nacionais para ser candidato à Câmara de Santarém, que não és tu. E esse foi o dado novo que veio baralhar tudo isto e que obrigou o Ricardo Gonçalves a recuar e a aceitar na prática que se mantivesse o acordo firmado há 4 meses atrás. Na prática era o seguinte: o número 2 era indicado pela estrutura Conselhia, o número 5 era indicado pela estrutura Conselhia e o número 6 era o representante da JSD. Ora, a minha leitura destes acontecimentos vem comprovar, digamos, que aquilo que eu estou aqui a explicar, e ao contrário daquilo que é dito, que é, houve uma vitória de Ricardo Gonçalves na luta pela, digamos, pela liderança, é completamente falso. Ricardo Gonçalves sai derrotado em toda a linha porque não conseguiu alterar rigorosamente nada daquilo que era o acordo há 4... alterou apenas nomes. Mudou nomes, mas os nomes, se calhar até foi da conveniência dos alterados. Pois. Até foi da conveniência dos alterados. E mais do que isso, quero agora ver o que é que vai acontecer na Assembleia Municipal. Porque ao contrário do que diz o órgão oficial atual da Câmara, que diz que a Assembleia Municipal vai ser alternado, um indicado pelo Presidente da Câmara, outro indicado pela Conselhia, ao contrário do que é dito, eu estou para ver... Estou à espera que ver quem é que me escolhe. Exatamente. Eu estou para ver o que é que vai acontecer, porque não acredito muito que isso seja assim. E, portanto, na minha opinião, infelizmente, este episódio veio demonstrar que Ricardo Gonçalves não tem peso político no PSD, a governação do PSD-CDS de 4 anos e meio e a incapacidade de resolver problemas de Santarém já tinha deixado a entender que, de facto, o peso político de Ricardo Gonçalves era muito baixo. Mas este episódio veio demonstrar isso. Não só não tem peso político, como ficou completamente isolado naquilo que é a ligação à estrutura do PSD. Eu vou acrescentar uma coisinha para o meu amigo. É que já escolheram agora novas vedetas para virem semear o milho que é necessário para produzir riqueza em Santarém. Mas as vedetas ainda não sabem o que é que vão fazer. Quer dizer, o que é mais grave ainda. Ainda falta programa. Falta o programa. Ora, mas você acha que o programa anterior qual era? Uma folha A4? Nós nem conhecemos o programa de 4 anos atrás. O que eu quero dizer é o seguinte, já agora, mas isso é comum, Rui, isso é comum a todos os partidos. Não, desculpa. Desculpa. Não, comum a todos os partidos não. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós apresentámos sempre programas, sempre que eu me candidatei houve uma apresentação de candidaturas. Deixa eu ver da sua equipa, e agora que acabou de fazer e bem, tenho aqui todos os pontos importantes da sua candidatura. Pronto. O senhor primeiro apresentou a sua equipa, certo, e depois apresenta a candidatura aos factos. Certo. E o que eu posso contestar, se eu posso fazer uma análise de um tema aqui que é do ensino, que eu por acaso não conheço pessoalmente a sua candidata, com certeza que vai para a área do ensino, e até posso assumir que o que está aqui para a educação é bem feito e bem programado. Não sei se nós ainda não divulgámos o programa. Pois é isso, já está aí pelo programa, não é? Calma lá, sobre isso temos que... Isso são... Deixa-me só terminar a raciocínio. Pedidos de opinião mas deixa-me só terminar. Só para concluir. Sim. O que eu pretendia, e acho estava a falar do Ricardo Gonçalves nesse já lá vamos. Não me dá jeito nenhum. Já lá vamos. Ricardo, já lá vamos. Se quer que eu diga-lhe é o seguinte: não tem nada a ver. A partir do momento que o Ricardo Gonçalves faltou aos compromissos assumidos ao nível nacional como social-democrata, como o voto, ele nunca mais era candidato. É isso que quer saber? É isso mesmo. Bom, então, só para terminar este ponto, em relação a este episódio... eu esqueci-me, Nelson, quero falar no episódio da SIC. Sim. Há um episódio na SIC que é notável, relacionado com, que também demonstra um bocado o controle, que toda a gente diz que a SIC é muito controlada pelo PSD. Diz-se nos mentideros, diz-se... Mas o que é certo é que, de facto,
para aquilo que aconteceu, mostra de alguma forma, porque a SIC dá uma notícia na sequência, aparentemente, de declarações prestadas. É a única, não? Exatamente, declarações prestadas pelo próprio Ricardo Gonçalves, de que ele não seria candidato e, portanto, por ruptura com a estrutura do PSD, mas depois a SIC, depois de ter dado essa notícia, fala desaparecer, portanto não há um desmentido, nem há nada, mas faz desaparecer essa informação. Portanto, não deixa, há quem diga que foi o PSD que conseguiu evitar porque acho que até havia uma entrevista, mas que conseguiu evitar que isso acontecesse e, portanto, minimizaram-se os estragos, digo eu, sendo certo que para mim, não há estragos minimizados. Em termos militares, é dar tiros nos pés. É o resumo que faz deste episódio. E lamentável. Então, deixe-me só, para fechar este assunto, em relação às listas, daquilo que é já conhecido, e para os nossos ouvintes ficarem já a saber, que nomes é que estão em causa, pelo menos até os 4 ou 5 primeiros de cada lista. Neste caso, PSD, qual é a lista que se pode avançar? O número 2 é o meu companheiro e amigo e deputado, presidente da Assembleia Distrital do PSD, presidente do clube do Rei, e agora candidato a vice-presidente da Câmara. E como eu entendo. Isso não sei, vice-presidente não sei, ele é o número 2 da lista, agora ser vice-presidente, não estou a ver o. Sim, é o segundo da República. Mas enfim, é o segundo da lista. Número 2 da lista. Nuno Serra. Costuma ser assim, não é? Pois, está bem, mas pronto. Nuno Serra. Mas de qualquer maneira. O terceiro elemento. E já agora, se me permitem, aquilo que é preciso fazer pelos vereadores que vão ficar a tempo inteiro no município de Santarém, mesmo muito bons vereadores, com muita capacidade de trabalho, não têm tempo nem para dormir a sesta. Quer dizer, não... Mas já agora, Carlos, explique-me lá como é que 2 vereadores que foram escolhidos por Ricardo Gonçalves, uma das pessoas em causa, até a nossa amiga pessoal, e portanto podemos estar de alguma forma, não sermos completamente imparciais na análise, mas portanto, que uma delas, Susana Pita Soares, que sempre teve coragem em dizer as coisas e chamar as coisas pelos nomes, chegou até a dar uma entrevista ao jornal do Mirante, em que referia que, na opinião dela, o Presidente da Câmara devia ter liberdade para escolher os seus candidatos. E, portanto, fez uma coisa que nem o Ricardo disse publicamente. O Ricardo nunca disse isso publicamente, só ouvimos nestas declarações e nestas coisas, porque nunca ouvimos dizer isso. Mas a Susana Pita Soares teve a coragem de dizer publicamente e, portanto, de fazer o papel que devia ser o Ricardo Gonçalves a fazer, mas a reivindicar, e, portanto, sempre chamou. Mas ele não a nomeou. Que foi vice-presidente, foi a vice-presidente em funções. Portanto, o facto de ele não contar com ela para esta renovação de mandato também é significativo, também se podem tirar daí leituras políticas. As leituras políticas é que ele não lhe deu a agrimar. Para além disso, o responsável pela revisão do plano diretor municipal, aquele céu plano que você dizia que era aprovado em 2013 era logo a seguir estamos em 2017 e está na mesma. Portanto, o responsável pela revisão do plano diretor municipal, pelo político responsável, o responsável pelo turismo, o responsável por uma série de coisas pela recuperação do centro histórico, pela recuperação do centro histórico, os planos todos que existem, também saltou fora, também é significativo e, portanto, ele... Então há dois elementos do executivo atual que não saltam fora, a saber, Susana Pita Soares e Luís Farinha. Então qual é o terceiro da lista? O terceiro da lista já foi divulgado online. Portanto, o primeiro é o Ricardo Gonçalves, o número 2 é o atual deputado Nuno Serra, o número 3 é a Inês Barroso, que era atualmente a número 4, a número 3 da lista mantém-se como número 3. O número 4 é uma senhora que é Cláudia Coutinho, portanto, que trabalhou recentemente no gabinete do Presidente e, portanto, na Câmara Municipal, trabalhou com os vereadores, que atualmente julgo, não tenho a certeza, que está a viver em Angola e, portanto, a acompanhar o marido que está a trabalhar por lá, portanto, devem estar de regresso a Santarém. E o número 5 agora não me recordo o nome, é um José, é o atual presidente da Assembleia de Freguesia de Alcanedo, portanto, que é bancário, portanto, talvez o Zé Marcelino não sei quem. Sabe quem é? O Carlos sabe o nome dele? Não sabe. Bom, mas venha saber. Tudo bem. Para o PS, nesse caso já agora, PS, quais são os 5 primeiros da lista? Já foram divulgados, mas eu não tenho problemas nenhum em resolver. Para além de Rui Pedro Barreiro, que é o cabeça de lista, é José Augusto
que é o número 2 da lista, portanto, que é atualmente o presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo. Número 3 é a Virgínia, que enfim, tem um apelido conhecido, que é a Virgínia Mendes Teves. A número 4 é a Sofia Martinho. O número 5 é o João Catela. João Catela. O número 6 é o André Lopes. Aliás, é engraçado, há uma coisa curiosa nestas eleições. Não, mas já agora vou voltar também ao número 6, que é o Rato, o número 6 do PS, da lista do PSD, é um jovem rato, que nestas eleições vale a pena sugerir, por exemplo, ao Paulo Carvalho, que ele no seu programa Via Direta, por exemplo, convida os dois números 6 das listas. Deixa aqui essa sugestão. São jovens? São jovens, os dois, portanto, são jovens na casa dos 30 anos, apesar de eu ter uma lista mais jovem, do que, pelo menos para quem é conhecido, do que do PSD, mas vale a pena por uma curiosidade engraçada. Os dois números 6 da lista do PS e da lista do PSD foram colegas de escola, andaram na mesma turma. E no seu percurso político, o atual número 6 da lista do PS chegou a passar pela Juventude Comunista Portuguesa, e o atual número 6 da lista do PSD chegou a passar pelo PNR. E, portanto, davam-se, do ponto de vista político, tinham bastantes divergências, como se compreende, não é? E, portanto, não deixa de ser interessante fazer a comparação e, eventualmente, conversar com eles e perceber que perspectivas têm eles da vida, quer profissional, quer pessoal, quer política. Da política, e acho que era um exercício interessante não chamar só os cabeças de lista nos debates, mas, por exemplo, estes número 6, que são da mesma idade, que foram colegas, andaram na escola juntos em Santarém. E representam a juventude. E representam a juventude na prática. Bom, eu tenho dois jovens, portanto, o líder da JS, ao contrário do líder da JSD, fica em quinto lugar, porque o João Catela é o líder da JS local, é o número 5, o PSD meteu o líder da JSD em número 6. Portanto, há aqui uma diferença relativamente à aposta na juventude. A minha lista claramente aposta mais na juventude. E depois temos o André Lopes. O senhor está enganado, é que o Ricardo está a pensar mais longe, por mais vereadores. Exatamente, pois claro, com certeza. Pode pensar à vontade. Pensar não lhe faz mal. Aliás, eu até recomendo que pense muito. Em relação à lista do PS, temos os nomes. CDU, o que é que se pode saber de nomes que possam saber também já do cabeça de lista? Eu sei muito pouco das listas, confesso que não tenho. Mas o que é que pode ser não conhecido? tenho participado. A única coisa que sei é que o que é público é que parece que o segundo lugar da lista é o Jorge Luís, que já foi também tem sido vereador em substituição. Ele não era segundo, era quinto, ou quarto ou quinto, mas Jorge Luís Oliveira, não é? Pronto, exatamente, por desistências dos outros elementos imediatamente a seguir. Ele tem vindo a substituir o vereador nos seus impedimentos, e portanto é exatamente isso que eu sei, é que é aquilo que é público. O José Luís Cabrita, o cabeça de lista, e o Jorge Luís, o segundo da lista. Agora, não sei, e o cabeça de lista da Assembleia Municipal. Eu ia falar nisso. Não sei exatamente, confesso que não sei exatamente mais nenhum lugar, nem da Câmara, nem da Assembleia Municipal. Sim. De qualquer dos modos, ficamos entre CDU, José Luís Cabrita, Jorge Luís Oliveira para a Câmara, Francisco Madeira Lopes para primeiro a Assembleia Municipal. Sim, penso que o segundo da Assembleia Municipal é também uma moça que é enfermeira. Pronto, penso. É a única coisa que sei, confesso. Tudo bem. Nesse caso, também em relação ao PS, o PS, o candidato à Assembleia Municipal, presidente da Assembleia Municipal e futuro presidente da Assembleia Municipal de Santarém é o Joaquim Neto, que... É só confiança, não é, Carlos? Diga? É só confiança. É uma garantia, isto está extraordinário. Sim, também. Mas... E do PSD o Carlos pode anunciar, eu sei quem é, mas também ele pode anunciar. O PSD, o candidato? Sim. O Gandarés? É o Dr. Gandarés. Que passou de número 2, melhorou, não é? Passou de número 2 para número 1 da Assembleia Municipal. Passou de número 2 da Câmara. Da Câmara para número 1 da Assembleia Municipal. Já agora também dizer... Também não aceitava se tivesse lugar dele. Tem pelo menos a garantia de ser eleito, não é? Na Câmara podia não ser. Não, isso... Epá, vocês não fazem conversas dessas coisas dessa maneira. Não, aí podemos... Como dizia o meu avô, até o lavado da pele de X é vindima. Exatamente. De qualquer maneira, só
essa nota de que, no caso do PSD, como estão a dizer, o primeiro candidato que era conhecido à Assembleia Municipal vai para segundo lugar de candidato à Câmara de Santarém. Exatamente. E o segundo candidato à Câmara de Santarém passou para primeiro da Assembleia Municipal. Já agora, independentemente de eu não concordar com a posição que ele tomou, eu tenho que louvar, como Presidente da Conselhia e o responsável de condução do partido no Conselho e eleito por maioria dos militantes locais, não teve dúvidas nenhumas em recuar na sua própria posição e ir para ultrapassar a situação, e eu quero louvar o seu comportamento e a sua atitude, onde colocou os interesses do